Bom, 8 horas e 48 minutos, reta final desse programa de hoje, com os médicos Dr. Geraldo Venâncio e Dr. Paulo Irano, ele que são, né, responsáveis aí também pela transição na área da saúde, conforme o Arnaldo Neto falava no início do programa. O coordenador dessa transição é o Dr. Frederico Paes, que conta com esses dois médicos aí nessa equipe, entre outras pessoas e técnicos já, como o doutor Geraldo adiantou, que estão buscando aí compilar dados, né, públicos, até do DataSUS e também do portal da Transparência em Campos, para ir adiantando o processo. Ô Arnaldo Neto, voltamos com você, fechando esse programa, esse bloco. Vamos lá. Eu lembro que, só queria fazer uma citação aqui a Frederico e também lembrando o saudoso Macou, que tanto o Frederico fala quanto o Macou já falou, acho que o Dr. Geraldo também já chegou a mencionar isso, que Campos cobra mal na questão da saúde, oferta serviço, sobretudo regional, e cobra mal isso. Mas só fazendo essa pincelada para a gente falar do nosso assunto desse bloco, que é com relação à reabertura das UBSs, se há um planejamento de reabrir e se reabrir todas até quando, e como que fica a relação com os hospitais contratualizados que têm aí uma dívida já extensa na atual gestão para que esse serviço não possa parar. Dr. Paulo, primeiro, por favor. Bom, veja só, no que diz respeito às unidades básicas de saúde, elas fazem parte do que nós chamamos de atenção primária. E a atenção primária, que ela se alicerça, eu diria assim, na chamada estratégia da saúde da família, é sim um dos objetivos desse governo de resgatarmos a atenção primária. Portanto, as UBSs terão um papel extremamente importante, porque serão a base dessas equipes, eu diria, de saúde da família, que vão trabalhar na ponta, lá nas comunidades, lá nos locais onde as pessoas moram. Hoje, com o fechamento da maioria dessas unidades, o que acontece? As pessoas estão sem essa assistência lá na ponta e automaticamente sobrecarregam o sistema central, que seriam, em princípio, os nossos dois grandes hospitais e a nossa rede contratualizada. Então, é fundamental o resgate, sim, das unidades básicas de saúde, com as equipes de saúde da família, que nós vamos multiplicar lá na ponta, que eu digo, porque é todo um sistema. A saúde é um sistema de saúde, não é uma unidade de saúde, e ela faz parte, é muito importante essa participação das unidades básicas, porque essa unidade básica deverá cuidar daquele território onde moram aquelas pessoas. Então, aquela comunidade que mora lá, vamos dizer aí, em São Martinho, terá a sua unidade em que você vai ter ali um polo de assistência básica, com as equipes indo em casa, trabalhando a saúde das pessoas, a prevenção na saúde das pessoas, o controle das suas doenças crônicas, que a gente chama, como é o diabetes, como é a hipertensão, para evitar as complicações que avançam, e aí sim esse doente acaba tendo complicação. O diabético não controlado, daqui a pouco ele não enxerga mais, daqui a pouco o rim já não funciona mais, daqui a pouco a circulação está ruim, tem que amputar uma perna. Esta é a evolução do descontrole da doença. Daí, eu diria, esse é um dos grandes objetivos nossos, uma das grandes missões da saúde será o controle de base das doenças, a prevenção das complicações e desses agravos das doenças. Então, as unidades básicas de saúde terão, sem dúvida nenhuma, um papel de extrema importância. É que tem tanta coisa para a gente falar, o gigantismo da saúde é tão grande, e essas unidades, eu vou só avançar, que está no nosso plano de governo, que é a telemedicina. Nós precisamos empoderar quem está lá na ponta, no sentido de, se fizer um exame lá na ponta, a gente possa fazer a leitura hoje por telemedicina. Isso é possível, se faz isso já de uma forma rotineira. Nós precisamos implementar a telemedicina no setor público de saúde, para que a gente possa, se fizer um eletro lá, este eletrocardiograma, ter feita a leitura agora e já ser orientado por um especialista, se necessário for.
Nós precisamos empoderar essas equipes de saúde da família que estarão nas UBSs e para fazer assistência. Como essas UBSs farão parte importante em disseminar os programas, os grandes programas importantes que nós temos na área da saúde, que é a assistência à gestante, que é a busca do câncer de forma precoce, no diagnóstico precoce. Campos tem um privilégio de ter 3 UNACONs, que a gente chama, que são as unidades de oncologia avançadas. Campos tem 2 aceleradores lineares para o tratamento da radioterapia no câncer. Nenhuma cidade no país com 500 mil habitantes tem o que nós temos em nível terciário. O que acontece é que esses doentes já chegam ao sistema, muitas vezes, de forma tardia. Então, é preciso aplicar na periferia a prevenção do câncer, a prevenção do controle das doenças mais prevalentes, que são a hipertensão, o diabetes, para evitar que o doente tenha o seu derrame, para evitar que o doente tenha o seu infarto. É isso que a gente precisa fazer, é isso que nós vamos tentar fazer. Tentar não, nós vamos executar, porque é algo que dentro de uma estrutura é perfeitamente factível. Daí a importância das UBSs que a gente, que vem aí a sua pergunta. Então, a explicação desse processo todo ele é sempre muito complexo, implica em múltiplas facetas, mas é muito importante que nós vamos priorizar muito a assistência básica, a atenção primária em saúde, que é o controle das doenças crônicas desses pacientes. É fundamental isso. A gente, Geraldo mencionou numa fala um pouco anterior aí, que a gente está tendo nesse momento, por termos tido essa pandemia, estarmos nessa pandemia, as doenças crônicas ficaram quase que afastadas da assistência pelas próprias pessoas. Ninguém foi para fazer mais uma dosagem de glicose com medo da pandemia. As pessoas pararam de fazer teste de glicemia para ver como é que está, e isso acaba descompensando, acabou o remédio, não está tendo remédio lá na ponta. E isso tudo implica, vamos dizer, é uma bola de neve, ela vai se multiplicando e, de repente, implode o sistema. Todo mundo descompensa na mesma hora. E aí o sistema de assistência complica. Esse sistema de assistência, nós precisamos muito da rede contratualizada. A rede contratualizada, o Geraldo comentou ainda aí há pouco, ela presta quase, talvez, 60% dessa assistência terciária de qualidade em Campos. Nós temos esse privilégio em Campos. A gente tem 4 hospitais, grandes hospitais, excelentes equipes. Agora, é preciso que, dentro desse novo contexto, desse novo cenário, nós, com certeza, vamos conseguir avançar na construção de uma relação daquilo que tem, vamos dizer assim, o hospital que tem aquela estrutura específica para aquela área. Não adianta todo mundo fazer tudo. Esse hospital é maternidade, então ele vai trabalhar maternidade. Aquele é ortopedia, vai trabalhar ortopedia, até por conta dessa regulação que nós vamos ter que fazer de forma mais efetiva. A gente tem que ter um sistema em que o paciente, ele já, de imediato, e aí vem o telemonitoramento, vem a telemedicina, vem a conexão pela tecnologia de informação, que nós precisamos saber que o doente lá na ponta está sendo atendido, nós já temos que ter esse conhecimento e, dentro do possível, já fazer o encaminhamento para o hospital referência naquela área. Nós não podemos permitir mais que o doente fique tombando por unidade sem ter a resolutividade. Então, resolutividade é o grande pilar da saúde. Nós temos a obrigação de resolver isso nesse caminhar do primeiro atendimento para a solução terciária. É isso que a gente procura e trabalhamos muito no pensamento, na elaboração desse planejamento, para que a gente possa ter realmente um controle desse processo todo. Então, são muitas facetas, são muitas áreas que, conjugando elas todas, a gente tem absoluta certeza que vamos conseguir oferecer uma melhor condição de saúde, de assistência, de acolhimento à nossa população. Esse é o projeto. A gente precisa, então, agora avançar nisso. A gente discutiu isso muito exaustivamente para que a gente pudesse fechar este plano de governo e agora é a questão da implementação. Então, precisamos avançar nessa transição
com os dados, saber quais dessas UBS estão abertas, estão fechadas, que equipe que existe nessa ponta, quem são os funcionários, enfim, é um cenário que a gente tem que levantar para poder saber o que fazer. Né, Geraldo? Acho que é isso. Espero ter respondido aí a sua pergunta. Doutor Geraldo. Ok. Sim. Na verdade, eu concordo com tudo que o doutor Paulo Irano mencionou. Eu queria agregar informações outras com relação ao que vigora hoje no município. Quer dizer, o Hospital Ferreira Machado, o Hospital Geral de Guarulhos, eles funcionam como porta de entrada dos pacientes de acesso aos hospitais contratualizados, que é onde as questões mais frequentemente são resolvidas. O que se pretende, com a conversa já com o prefeito eleito, Vladimir, é no sentido de parar com isso. Por que um paciente que foi atendido numa unidade pré-hospitalar vai ter que se deslocar ao Ferreira Machado, ao Hospital de Guarulhos, se o que ele precisa é tratamento especializado de cateterismo, hemodinâmica, enfim, angioplastia de salvamento. Então, o que se deseja, o que se pretende construir na relação com os hospitais é alterar o sistema de regulação, proporcionando que o paciente que foi atendido numa unidade pré-hospitalar, por exemplo, no Hospital São José, na unidade pré-hospitalar São José, vá direto para a Santa Casa ou para o Hospital Álvaro Alvim, onde ele vai ter o tratamento definitivo. Eu estou falando com relação ao infarto, porque existe um negócio chamado hora de ouro. Na verdade, são 4 horas. Todo paciente infartado, que num prazo não superior a 4 horas, foi encaminhado a uma unidade que dispõe de serviço de hemodinâmica e cateterismo, 95% desses pacientes, os casos são resolvidos sem necessidade de cirurgia para implantação de ponte safena. São resolvidos por angioplastia, colocação de stent, enfim. Então, o que se pretende, o que já foi conversado com o prefeito Vladimir e com o vice-prefeito, é mudar a relação com os hospitais e alterar o sistema de regulação. O tratamento deles, ele tem uma fratura, ele foi atendido lá no PH de Travessão. Ele vai ser operado no Ferreira? Não. Então tem que ser encaminhado para a Santa Casa, que é o grande polo de resolutividade na ortopedia, porque esses pacientes, sem menor razão, ficam nos corredores do Hospital Ferreira Machado e do Hospital de Guarulhos. Até, Arnaldo, é importante frisar que nós temos unidades pré-hospitalares e a ideia é você criar um cinturão de segurança. São ciclos concêntricos. Você começaria pelas 3 principais do ponto de vista geopopulacional, que é a unidade pré-hospitalar São José, a unidade pré-hospitalar de Travessão e a unidade pré-hospitalar de Ururaí, que tem que ser construída. As outras 2 estão prontas. Então, você criando um sistema de referência contra referência, você pode, nada impede que você encaminhe esses pacientes direto para os chamados polos de resolutividade que são hospitais. Existe hoje facilidade, conforme foi mencionado, por exemplo, eletrocardiógrafo é baratíssimo, mas eletrocardiografista é caro. Por que não você ter um polo com cardiologista, eletrocardiografista de plantão, para receber as imagens desse eletrocardiograma que foi feito lá no Farol de São Tomé, em Santo Eduardo, e falar, traz do hospital tal, porque ele está infartado. O uso da tecnologia hoje é uma coisa barata. Pode ser feito até pelo celular, por onda de rádio. Qualquer meia-campus é plano e tem muita água. A transmissão por onda de rádio só depende dessas 2 coisas, para a transmissão dessas imagens. Que a água reflete as ondas. Então, é preciso que você confira a resolutividade a essas unidades. Eu falei das 3
que compõe o primeiro círculo do conceito de segurança, travessão, Ururaí e São José, mas você tem necessidade, pela extensão do município, de ter unidades pré-hospitalares com a evolutividade nos extremos. Farol, Santo Eduardo, o Morro do Coco, enfim. Porque são distâncias superiores à maioria da distância entre municípios do nosso estado. Então, isso pode ser implantado num prazo relativamente curto. Né? É preciso que se entenda que o médico que vai dar plantão em Santo Eduardo, não há nenhuma razão para ele ter uma remuneração inferior ao médico que está de plantão no Hospital de Guarulhos ou no Hospital Ferreira Machado, porque ele tem que viajar para ir e voltar 120 quilômetros, e muitas vezes está sozinho no plantão. Então, é importante que, adicionalmente às UBS, nas unidades básicas, se mude o entendimento sobre as unidades pré-hospitalares. Existe a intenção também, em conversas já estabelecidas, que o PU de Guarulhos seja transformado num grande centro de referência para atendimento de urgência e emergência pediátrica. Os pediatras, nós temos que ser realistas, são poucos, e nós temos que concentrá-los em determinados locais para que as crianças possam ser melhor atendidas. O problema das crianças, hoje, graças à vacinação, enfim, suplementação alimentar, o problema das crianças hoje não é leito em hospital. São atendimento às urgências e emergências e atenção básica. Tanto que todos os hospitais, alguns acabaram até com os leitos pediátricos ou diminuíram muito, por desnecessidade mesmo. Muitas pneumonias em crianças são tratáveis em casa, enfim, sem dificuldade. Então, esse cenário de construir esses círculos concêntricos de segurança das unidades pré-hospitalares é fundamental para que se dê agilidade ao atendimento, que se resolva com menos sofrimento e ocupando, às vezes, espaço em corredor dos hospitais municipais sem necessidade nenhuma, quando eles poderiam ser encaminhados direto para os hospitais de referência nos serviços especializados. Perfeito. Bom, são 9h06. O tempo já acabou, mas a conversa e a demanda é muito grande realmente, mas quero aqui agradecer ao Dr. Geraldo Venâncio pela presença, né, mesmo virtual, né, como o Dr. Geraldo disse tão sabiamente aí, as ondas do rádio, né, e aí me remete lá ao rádio AM, né, porque sem água, principalmente no pé da torre ali, o rádio AM tem uma propagação muito menor. Então, né, obrigado por nos emprestar aí um pouco desse conhecimento. Foi um Só você fazendo chamar para considerações finais, chamar os médicos para chamar os dois médicos para considerações finais. Eu vou encaixar aí, sai da equipe de transição o secretário de saúde? Não existe nada, como eu já relatei aqui, da minha parte, houve um convite para trabalhar na equipe de transição, não tem nenhum tipo de entendimento. Acredito que, sabiamente, o prefeito Vladimir não vai, nem em outros setores, fazer nenhum tipo de entendimento para definição de ocupação de cargo. A definição, Arnaldo, é semântica. O grupamento atual ele vai estar trabalhando na transição de governo. Pelo menos da minha parte, para asseverar isso, que não houve nenhum tipo de conversa nesse sentido em nenhum momento. A mesma coisa, é a linha, né? A linha hoje é a transição. A gente focou no planejamento, durante meses trabalhamos o planejamento, agora estamos trabalhando a transição e o nosso objetivo, tanto meu, quanto de Geraldo, quanto de Dr. Marcos Gonçalves, Maninho, que faz parte desse grupo desde o início,
né, que está já na ativa ali, ele está hoje lá no Ferreira Machado, está lá buscando também já levantar alguns dados para a gente, né, para a equipe. São pessoas que estão, né, ajudando nesse processo desde o início. Quanto à definição, isso cabe exclusivamente ao senhor prefeito eleito. Ele realmente, no momento adequado, que implica aí na questão política, né, nessas conduções, mas eu tenho absoluta certeza que a saúde ela será gerenciada tecnicamente, cientificamente, como deve ser, né? E todo esse planejamento que foi feito pensando muito, batendo muita cabeça, já com conhecimento adquirido, da experiência, da gente ter um cenário bastante, eu diria, claro, né, do que é a saúde como um todo, do que é preciso ser feito, né, para poder melhorar a saúde da população como um todo. Eu acho que é isso, o objetivo agora é a gente conseguir essa transição, conseguir os dados, planejar o que é que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro, com o que tivermos em mãos, com o que estiver andando, com o que o nosso prefeito eleito virá conseguir ele já vem nessa interlocução nos níveis tanto estadual quanto federal, de buscar recursos, de buscar condições, e nessa pandemia a gente vai ter que atuar realmente também estendendo uma série de já habilitações de leitos de UTI, por exemplo. Enfim, o prefeito eleito já está sabedor dessas dificuldades, e ele já tem agendado na segunda-feira uma reunião com o governador para tratar de vários assuntos. Enfim, a gente está, na verdade, com foco hoje na transição e nesse planejamento. As definições políticas cabem exclusivamente ao prefeito. Tanto o Geraldo, eu sei disso, e eu também, a gente está mesmo para ajudar, que foi esse o nosso propósito de entrar nesse movimento, nesse planejamento, ajudar, especificamente isso. A gente já está na fase, eu não tenho pretensão política de nada, Geraldo já se expressou assim também, o que importa é que a gente tem experiência e estamos ajudando, eu tenho certeza já hoje, né, a gente ajudou nesse planejamento e dentro do que for necessário para frente, a gente vai estar sempre disponível para ajudar, que eu acho que é um compromisso de cidadania nosso. A gente precisa e devemos ajudar a nossa cidade, independentemente de cargos, independentemente de qual será a linha aí, vamos dizer assim, adotada, ou as pessoas que serão alocadas em qualquer que seja a estrutura. O importante é que a gente consiga contribuir para a população. Esse é o grande propósito nosso, com certeza, tanto meu, quanto do Geraldo, quanto de Maninho, que não para de trabalhar lá e resolvendo o problema, principalmente da ortopedia da nossa cidade. Tá certo. Arnaldo, só 5 segundos, eu esqueci uma das coisas principais, que é agradecer a vocês a oportunidade de ter estado aqui, já participei desse programa outras vezes, e reconhecer o trabalho que vocês fizeram durante a eleição. Poucos órgãos de comunicação nesse estado, talvez nesse país, trabalharam nesse período eleitoral com tanta equidade entre as pessoas que estavam disputando a eleição. Não só na questão do espaço físico, mas também na linha editorial. Quero parabenizar vocês, que vocês deram um exemplo muito grande e está sendo justamente reconhecido por muitas pessoas. Obrigado a vocês aí, saúde para todos. Muito obrigado ao senhor, doutor. Também, viu, Cláudio, agradecer e obrigado. Falando exatamente nisso, enaltecer realmente o Grupo Folha por essa linha que vocês tomaram para si em ouvir a sociedade como um todo. Acho que esse foi um dos grandes passos para democratizar, para que todos pudessem dar as suas opiniões reais da visão que eles têm da cidade, dos problemas da cidade, e apontando muitas vezes as soluções. Podem ter certeza que essa contribuição da sociedade civil organizada, das pessoas que têm aí a influência eu diria, das suas opiniões em cada um dos segmentos, contribuiu muito para que as pessoas, para que os grupos políticos pensassem a cidade com esta visão ampla.
e eu tenho certeza, é uma das premissas do prefeito Vladimir, é de continuar ouvindo a sociedade. Isto é muito importante. Continuar ouvindo os segmentos. Tudo que nós, por acaso, for acontecer na saúde, será em comum acordo, com certeza, com os segmentos. No momento em que a gente estava falando, o Geraldo mencionou a importância que tem a rede contratualizada terá sim que sentar à mesa para que a gente possa definir essa tendência e o foco de cada uma dessas unidades hospitalares. Quando ele falou aí, e todo o trabalho que a gente fez em relação a esse planejamento, nós trabalhamos muito o pensamento em relação às duas causas de morte que mais incidem na nossa cidade, no mundo, na verdade, e também na nossa cidade não seria diferente, que é o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral e o infarto do miocárdio. Essas duas são as doenças que mais matam, depois da questão dos acidentes de moto, que a gente já comentou também. Então, nós teremos um fluxo definido para esses dois tipos de patologia, que é o atendimento imediato dessas patologias, com um fluxo previamente definido. A gente vai realmente criar este fluxo para que a gente possa ter um atendimento mais precoce, mais rápido, e com isso, com certeza, vamos salvar mais vidas. Isto é questão de organizar com os polos terciários do atendimento, no caso da hemodinâmica, que vai interferir muito na vida dessas pessoas, que são os atendimentos do infarto do miocárdio e também do acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. Então, está tudo organizado. A coisa é preciso agora, no planejamento do jogo, apitar para começar o primeiro tempo, que vai ser a partir do dia 1º de janeiro, né? E acho que esse que o intuito nosso é de trabalhar essa questão dessa transição aí e se consolidar para, que a gente tenha aí um ano promissor. É o que o prefeito Vladimir e o vice, o Frederico, querem e nortearam, com certeza estão norteando todas as equipes de transição que estão sendo aí alocadas. A saúde foi em primeiro por conta desta pandemia, por conta dessa importância e por conta de se tratar de vidas. E aí a gente não pode realmente perder tempo. É isso. E muito obrigado ao Grupo Folha por essa oportunidade da gente poder, até porque a gente não estava na ativa falando, se comunicando, mas eu tenho a impressão de que a comunicação será fundamental para esse planejamento da saúde, para que dê certo e que a população seja beneficiada com isso, viu? Obrigado, doutor. Você agradece aí vocês. Muito obrigado, doutor Paulo Irano. Muito obrigado, doutor Geraldo Venâncio. Foi muito bom recebê-los aqui. Boa sorte para vocês aí, acima de tudo, e que todos os planos de vocês deem certo. Um grande abraço, saudações tricolores, doutor Geraldo. E para o doutor Paulo Irano, saudações alvinegras. Diz que o Botafogo não joga mais domingo, que é perto da segunda. Opa! Começou. Tem saudações. Aí, ó, agora chegou o campeão aí, ó. Tem saudações rubro-negras, que hoje tem jogo decisivo no Maracanã pela Libertadores. Vamos ver. Amanhã vamos ver se a gente comenta de futebol ou não. Vamos esperar. De acordo com o placar, dá tempo ou não dá tempo? Exatamente. Tá certo, então. Nogueira, só lembrando que amanhã, às 7 horas, a gente está de volta e amanhã a gente recebe o Vladimir. Sim, amanhã, 7 da manhã, Folha no Ar, primeira edição, com o prefeito eleito Vladimir Garotinho, aqui pela Folha FM. Fiquem todos ligados, continuem ligados em 98,3. A gente segue com muita música e com muita informação, e o Folha no Ar volta amanhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.